Desde que tomamos conhecimento do resultado das eleições do ano passado, das eleições presidenciais, quase todo e qualquer debate público no Brasil ganhou uma espécie de anexo temático. Uma ressalva ou condicionante geral, pronta para entrar em cena e definir os rumos das diversas políticas governamentais. Falo, é claro, do ajuste fiscal. Esse hérculo esforço capitaneado pelo ministro Levi para reequilibrar as contas públicas. Estelionato eleitoral à parte, o fato é que a urgência por medidas de austeridade se tornou inadiável. É preciso diminuir o tamanho do Estado depois de anos e mais anos de inchaço da máquina pública. Quanto a isso, inclusive, me parece haver um razoável consenso. Aqui nessa casa tenho visto os debates e todos vão numa só linha, que ao pedir para arrochar o cinto, todo mundo pede que o governo possa arrochar o seu primeiro. Tanto no aspecto político quanto no ambiente mais amplo da opinião pública, isso é consenso. Os dissensos emergem na definição desses cortes, no elenco das prioridades mais encarecidas ao Estado, as quais, por essa própria razão, devem oferecer maior resistência à nova realidade fiscal do país. Nesse sentido, o ajuste já se iniciou altamente controverso. Centrou-se nos direitos previdenciários dos trabalhadores mais humildes, estreitou o acesso de milhares de brasileiros aos benefícios criados para lhes atender justamente em situações emergenciais de risco. Tratamos da matéria na semana passada aqui no Senado, quando pude expor meu posicionamento. Basicamente, afirmei que não podemos transformar o reajuste das contas governamentais em um mal-sinado arroxo trabalhista, que não podemos transformar o ajuste econômico em um ajuste trabalhista, repassando a conta da incontinência fiscal para as parcelas dos mais necessitados da população. Ocorre que os efeitos do ajuste, ou seria melhor dizer, da política econômica que o causou, esses efeitos não param por aí. Avançam também sobre o setor produtivo, atingindo sistematicamente toda a economia do país, de lá do sul até no norte. Eu fui recentemente na Argentina e, passando pelo Rio Grande do Sul, eu vi o desalento das pessoas ali na cidade do Rio Grande, que ali buscavam, esperavam que ia haver um grande desenvolvimento devido à construção daquele porto, e agora só resta frustrada aquela expectativa. Então, principalmente em áreas que reputo essenciais para a retomada do crescimento nacional, estão havendo os cortes. Veja-se como exemplo eloquente a notícia divulgada nesta segunda-feira pelo jornal O Estadão. A matéria veicula estimativa da consultoria Interb de que os investimentos em infraestrutura devem cair 19% em 2015. Desse modo, o investimento no setor cairia 1,78% do PIB, alcançando o segundo pior índice desde que a série histórica da Interb foi iniciada em 2001. O quadro é ainda pior se considerarmos somente as rodovias, podendo atingir 26,9% de todo o acréscimo. Bem, assim os investimentos em mobilidade urbana, bem como os investimentos em mobilidade urbana com queda estimada em 20,2%. E aqui eu faço um parêntese. No estado de Mato Grosso, que é um estado produtor e que contribui de forma muito importante no equilíbrio da balança comercial brasileira, no norte do estado a produção já zerou em termos de lucratividade. Quem plantar ali no norte do estado simplesmente consegue empatar, porque para se levar os produtos até os portos, o frete é caro demais. Já disse aqui outra vez, em outra oportunidade, que uma carga de milho produzida no norte de Mato Grosso custa outra para poder levar essa carga até os portos, o que torna inviável a principal atividade econômica do estado devido à falta de infraestruturas.
Senhoras e senhores senadores, o quadro é de extrema gravidade. Estamos falando aqui de uma redução de 1/5 de investimentos numa área central, fulcral para toda a economia do país. E o governo, sempre que se fala em crise, ele remete a dizer que essa crise é uma crise que veio do exterior e que é uma crise que não tem muito a ver conosco. Nós estaríamos sendo afetados por efeitos colaterais. E está falando verdade. Essa crise é a de 2008. Só que naquele momento, quando a crise surgiu, momento até em que o presidente Lula disse que tratava-se de uma marolinha, tratava-se de uma crise econômica muito grave. Mas o Brasil estava em condições de enfrentar aquilo ali. Mas deu de ombros e começou a gastar. Alguém já disse aqui dessa tribuna que o Brasil se comportou como um novo rico, que de repente se vê diante de uma fortuna e começa a gastar sem fazer planejamento. Bem, acontece que dinheiro não dá em pé de árvore, nem se multiplica. Se você só gasta, ele tende a diminuir. E o nosso acabou. E agora sim, nós estamos sofrendo os efeitos reais e potencializados da crise de 2008. Mas não por culpa alheia, mas por culpa nossa mesmo. Culpa de decisões equivocadas em relação à economia. A infraestrutura é a base do setor produtivo, senhora presidente, e consiste em verdadeiro caminho crítico na expansão do setor primário, industrial e até mesmo de serviço. A redução dos investimentos em estrutura terá por efeito o estreitamento ainda maior dos gargalos que tanto marcam negativamente o setor no Brasil. E é uma pena ouvirmos que esses cortes afetarão a infraestrutura, porque já é um setor em que o Brasil tem um déficit, uma deficiência muito grande. Então, senhora presidente, dizia o conselheiro Acácio que as consequências vêm sempre depois. Me parece que, em tema de infraestrutura, o governo do PT não deu a consideração devida a essa obviedade genial do personagem machadiano. Logo após chegar ao poder, deixou-se contaminar por uma ideologia eleitoreira rasa e deixou de lado as privatizações tão decisivas para a expansão e o aprimoramento da infraestrutura nacional. O resultado não poderia deixar de ser o progressivo sucateamento dos serviços e estruturas de transporte e logística. Pressionada pelo agravamento do quadro e pela realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas, a presidente Dilma restou ceder e promover algumas privatizações, em especial de aeroportos. Todavia, ainda não foi o suficiente, senhoras e senhores senadores. As falhas no formato de concessões, em especial no que diz respeito à alocação desbalanceada de risco entre o poder público e os parceiros privados, reduziu sensivelmente o interesse dos investidores privados com interesse no setor. Não é exagero dizer que o programa de investimento em logística lançado em 2012 não vingou. Por certo, não obteve o impacto esperado e tanto foi assim que a atual prioridade das prioridades da presidente parece ser a formulação do novo modelo de concessões. Aguardemos ansiosos o anúncio previsto para esse mês. Creio que esse será um momento decisivo para os rumos da nossa economia nos próximos anos. Senhoras e senhores senadores, é preocupante o momento em que vivemos. Temos vivido uma mistura perniciosa de arroxo para os mais necessitados e retração para o setor produtivo. Tudo isso sem que o governo sinalize reduções significativas no tamanho descomunal de sua máquina administrativa. É preciso primeiro cortar na própria carne, e isso tem sido repisado por todos aqui. Reparar as diversas disfunções, para usar uma expressão da base governista durante a semana passada. Mas as disfunções de seu aparato administrativo, é só assim que o Brasil, senhora presidente, experimentará o alívio fiscal de que necessita, mas sem descurar da justiça social e das condições básicas para o reflorescimento da produção nacional. Esse é o desafio que essa casa tem de contribuir com as reformas que o Brasil precisa para continuar se desenvolvendo e para sair dessa crise, mas sem descuidar de que essas reformas, de que esses cortes não podem ser na classe mais hipossuficiente. Agora mesmo o senador Álvaro Dias falava aqui sobre os empréstimos que fazemos a outros países, sobre
como essas coisas ficam sigilosas. E eu fico me perguntando, nós estamos gastando bilhões no Haiti, emprestando não sei quanto, parece que a coisa aqui está boa, e não está. E temos esse desafio de cobrar, cobrar e cobrar, para quem sabe o governo tomar um rumo certo. Muito obrigado, senhor presidente.